Pedimos pela saúde de Araci Carneiro Mendes, Hernando Viana, Fernando Oliveira de Souza, Deusimar Coelho, Antônia Voltânia Pinto Freire, Antônio de Lourdes da Rocha, Maria Flaviana Pinto Barros, Arthur Costa Barbosa, Evaristo Cassiano, Maria de Fátima Ferreira de Souza, Antônio Cláudio de Souza Mendes, por todos os doentes, todos os enfermos de nossa paróquia. Também pelos falecidos, Francisca Barbosa, mãe da professora Alexandra, que faleceu ontem, pela Raimunda Honório Duarte, Leonardo Juvencio Martins Filho, João Ferreira de Lima, Maria Ferreira Gama, Antônio Vasconcelos, Rita Marques da Silva, Armenon Carneiro de Freitas, Francisco Carneiro Lima, Rosimeire Leitão de Souza, Maria Augusta Braga Paz, Maria Eli Braga, Francisco Gomes da Silva, Raimundo Gomes da Silva, Maria Deusimar Gomes, Antônio Aguiar, Maria Cardoso Alves, Adilan Garcia do Nascimento, Antônio Garcia do Nascimento, João Salles da Silva, Orange Costa da Silva, Maria de Lourdes Cândido da Silva, Ivan Fernandes da Silva, Otília Martins do Nascimento, Braz Santana do Nascimento, Ezequias Martins, João Joaci Agostinho, Maria Braga Lopes, Agilírio Alves Lopes, Maria Ferreira Gomes, Vicente Batista Gomes, Francisco Ferreira Gomes, Antônio Genival Maciel, Germaneide Barbosa Maciel, José Flávio Moreira, Maria do Socorro Freitas Souza, João Jerônimo Freitas Souza, José Nunes dos Santos, Maria Barbosa Nunes, Manuel Nunes da Silva, José Barbosa Nunes, Naí Garcia da Silva, Maria José Santana Garcia, Francisco Antônio Garcia, Gerson Maci dos Santos, Marconde Rodrigues da Rocha, Raimundo Mendes de Souza, Maria Evangelista Santana, José Teixeira de Souza, Raimundo Amauri Teixeira de Souza, Suzana Teixeira de Souza, por todas as almas do purgatório, por Maria Neima de Oliveira, Anselmo Rodrigues de Oliveira, Firmina Augusto Lessa. E rezemos por todas as famílias de nossa paróquia e por todas as intenções que por trás do seu coração. Hoje, 22º domingo do tempo comum, no encontro com Jesus, somos atraídos para a missão de testemunhá-lo, renunciando a tudo o que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma nosso pensar e agir e nos ensina que ganhamos a vida quando a pomos a serviço do seu Evangelho. A palavra de Deus, a qual dedicamos um carinho especial neste mês da Bíblia, ilumine nossa caminhada sinodal de discípulos e discípulas missionários. Com bastante alegria, fiquemos de pé para acolhermos a posição de entrada cantando. Nos ensina a viver
Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cada um de vocês aqui presente nesta liturgia, no 22º domingo em comum, a todos vocês, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, às famílias, aos jovens, às crianças e adolescentes. No mês de setembro, alguns anos, como é motivado pelos órgãos governamentais, pelas instituições, para nós cristãos católicos, a mês da Bíblia, mas também é um mês amarelo, setembro amarelo, onde tem as campanhas publicitárias de saúde, para que nós, que supostamente temos uma saúde psicológica ajustada, organizada, não sejamos desrespeitosos com quem passa por problema psicológico, uma depressão, ansiedade, a síndrome do pânico. Então, o mês de setembro, o mês amarelo, é dedicado justamente a isto, que nós tenhamos consciência e que sejamos não aqueles que acusam, não aqueles que aumentam as dores de milhares de pessoas vítimas da depressão, da ansiedade, de outras crises psicológicas, mas que nós sejamos apoio, um ombro, um porto seguro. Muitas pessoas estão sofrendo aí sozinhos, calados, na solidão. Talvez aqui entre nós alguém esteja passando por isso, alguém esteja com crise de ansiedade, alguém esteja passando pela síndrome do pânico ou por depressão. Então, tomemos consciência de como cristãos nós devemos ser, como Jesus sempre foi e continua sendo, ter atitude de compaixão por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade em suas vidas. Então, nós vamos cantar esta canção do Martinho Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu, e que tem essa letra onde Jesus conhece os nossos calvários, as nossas cruzes. Ele nunca nos abandona. Os momentos de mais dificuldade é onde Deus está conosco. Então eu convido você, se você conhece alguém, um parente seu, um colega de trabalho, um vizinho, ou um conhecido, distante, que esteja passando por problemas de depressão, de ansiedade, que já tentou suicídio, que você coloque esta pessoa diante da misericórdia do Senhor Deus. Peço perdão por você, pelas vezes que você negligenciou a dor de quem passa por esses problemas. Peço perdão a Deus pelas vezes que você foi motivo de chacota, de bullying para estas pessoas. Cantemos. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz.
pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glorifiquemos o Cordeiro de Deus, cantando o hino do glória. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor, estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Nossa sede de Deus é saciada ao ouvirmos com atenção a sua palavra. Esta nos compromete com o caminho de Jesus, no qual aprendemos a empenhar a vida no cumprimento do que é da vontade do Pai. Então, de pé, vamos receber a palavra de Deus. Hoje é a abertura do mês da Bíblia, né? Vamos receber assim solenemente essa palavra em nosso meio, cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, que tem Deus no coração.
Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de visão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar meu corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor.
Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos ofereceres em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis ao mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, provavelmente nós já ouvimos inúmeras vezes, ou já lemos, já escutamos, já ouvimos inúmeras vezes esta passagem do Evangelho. Mas não é porque nós já tenhamos experiência com este diálogo entre Jesus e Pedro, não é que nós já sabemos de cor a expressão, a resposta de Jesus, que não tenhamos algo a mais para aprender.
Nós podemos ler a Bíblia inúmeras vezes, mas cada leitura que se faz da mesma passagem, algo de novo se descobre. Aumenta-se o que? A nossa afinidade com a palavra. Pois bem, de primeira vista, parece que Jesus foi um tanto ríspido com Pedro, um tanto ignorante. Mas é preciso que nós, antes de atualizarmos a palavra para os nossos dias, se faz necessário entender como era o comportamento da cultura desta época, como era a convivência entre os judeus. Então, alguns comportamentos, que talvez hoje para nós já não faz sentido, mas naquela época tinha sentido, tinha um porquê da sua existência. Pois bem, Jesus, ele é o mestre. Ele é o mestre dos discípulos, dos apóstolos. Jesus estava sobre os apóstolos e os discípulos. Já os discípulos e os apóstolos estavam sobre Jesus. Então Jesus tinha uma posição de autoridade. E ter posição de autoridade na Bíblia significa alguém que tem responsabilidade direta para com outras pessoas, para formar a outra pessoa, para podar a outra pessoa. E um bom discípulo, ele era reconhecido pela boa educação, pela boa formação que ele teve do seu mestre. Então, os grandes mestres eram louvados, os grandes mestres eram referenciais para aqueles que almejavam tão grande virtude, tão grande responsabilidade de doutrinar, de ensinar, de formar outras pessoas. Para que vocês entendam a posição entre Jesus e Pedro. Muitos de vocês aqui são pais e mães. Às vezes foi necessário vocês usar da autoridade. Às vezes vai ser necessário o pai e a mãe ser ríspido para com os filhos. Porque às vezes os filhos são comportamentos rebeldes, às vezes são desobedientes. Então, para que haja ordem, para que haja harmonia, se faz necessário, às vezes, utilizar de uma correção, utilizar de uma palavra, para que aquele que está sendo corrigido, ele possa entender a atitude de quem está o corrigindo. Jesus tinha uma missão específica. Só que Jesus ele não é masoquista. Porém, para ele chegar na meta, no plano definitivo do Pai, ele teve que passar por uma etapa de rejeição. Não que Jesus quisesse ser rejeitado. Jesus nunca quis ser rejeitado, Jesus nunca quis ser vítima de preconceito, de intolerância, de desrespeito. Mas para que ele pudesse ser fiel ao projeto do Pai, então aqueles, no caso aqui ele fala, que é a nata da elite pensante daquela época, os sumos sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei. Então estes rejeitaram Jesus. Por quê? Porque havia um histórico no passado que, assim como Jesus, os profetas, muitos profetas foram perseguidos
também por este sistema, por estas autoridades. Muitos profetas foram mortos, foram violentados. E Pedro tinha consciência disso. Jesus tinha consciência disso. O único modo de Jesus evitar o que ele fala aqui era ele se submetendo àquela visão de mundo que este grupo tinha. Mas, se Jesus fizesse isso, ele não estaria sendo fiel ao Pai. Ele estaria fazendo a vontade de um grupo humano e descumprindo o pacto de obediência que ele havia feito para com o Pai. Por isso que ele diz, né, quem quiser, se alguém quiser realmente abraçar o Evangelho, abraçar a cruz, se alguém realmente deseja, almeja experimentar os céus, a glória celestial, a Jerusalém celeste, tem que estar consciente de que poderá, não é que vai passar, mas há a possibilidade de a pessoa passar pelo Calvário, de a pessoa ser perseguida por causa da palavra, como nós temos na história da igreja, inúmeros santos e santas que foram martirizados, as piores violências possíveis. Muitos dos santos e santas que a igreja os canonizou foram vítimas da intolerância, do respeito, da desumanidade por parte de alguns. Então vejam que esta repreensão que Pedro faz com Jesus, se vocês lerem os capítulos que antecedem este capítulo, nós vamos encontrar aquela passagem que Jesus diz: quem sou eu para vocês? Depois que ele pergunta aos discípulos quais eram as opiniões que as pessoas tinham a respeito de Jesus. Aí eles dizem: não, alguns acham que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? E para vocês que estão comigo, direto, que eu sou para vocês? Aí Pedro responde, coerentemente Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta confissão de fé de Pedro, o que é que Jesus diz? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o pensamento humano, não foi a filosofia humana que te revelaste isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá prevalecer sobre esta rocha, sobre esta pedra, que eu construo a minha igreja, e a fé dos apóstolos. Então Pedro já havia recebido de Jesus esta missão, esta responsabilidade. E aí nós entendemos por que foi que Jesus repreendeu Pedro, porque ele foi aquela postura de Pedro, colocava por baixo, estava ali, que estava em perigo o surgimento da igreja. Porque se Pedro não se curasse do seu medo de enfrentar o Calvário, medo de enfrentar a cruz, como que ele iria conduzir o rebanho do Senhor? Como que ele iria ser um grande líder? Como que ele seria sinal de motivação, de força, de fortalecimento para os seus discípulos, os missionários de Jesus? Nós sabemos que a figura de um líder ou de uma líder faz um diferencial enorme, porque as pessoas depositam
depositam confiança. As pessoas olham e vejam um exemplo de superação. Então, Pedro, por algum instante, deixou que o medo, pelo histórico que já havia acontecido, porque o discípulo, o bom discípulo, o discípulo exemplar, é aquele que segue o mestre por onde o mestre for. É aquele que pisa onde o mestre pisa. É aquele que está onde o mestre está. Então Pedro está dizendo, Pedro compreendeu o que Jesus disse. E Pedro disse, eu vou com ele, eu estou com ele. Porque se vão fazer isso com ele, se ele vai ser maltratado, vegetado, preso, torturado, morto, nós que estamos com ele, também corremos o risco de passar por isso. E aí ele, na sua ingenuidade ou no seu medo de perder a sua vida, tentou impor a Jesus um empecilho. É que Jesus fala, vai para longe, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro, não é a pessoa de Pedro, mas que pensamento distorcido. Quantos de nós aqui nós já pecamos por termos ideias distorcidas, pensamentos equivocados, pensamentos preconceituosos? E aí a pessoa se corrige, a pessoa ela é repreendida, ela é corrigida, ela pede ser corrigida, e ela pede desculpa, e ela pede perdão, e aí ela se esforça para não cometer os mesmos erros que havia cometido. Então Jesus, ele dá esta chegada como mestre. E ele fez isso por amor. Nós aqui fazendo um paralelo com as famílias. Quantos de nós, às vezes ficamos com raiva dos pais, porque os pais, sei lá, porque deu uma chinelada, porque deu um caramba, mas deveria dizer, mas por que foi que o meu pai me corrigiu? Mas por que foi que a minha mãe me corrigiu? Se o meu pai e a minha mãe me corrigiu, é porque algo na minha conduta não foi adequado. Então eu não posso dizer que o pai e a mãe é ruim. E quantos de nós aqui na nossa geração, das gerações que nasceram nos anos 70, 60, 80, nós somos gratos pela formação que nós tivemos com nossos pais? Quantos de nós tivemos aqui uma educação bem rígida, ainda alcancei a minha adolescência, a minha infância, ainda alcancei um tempo em que se tivesse dois adultos conversando, jamais uma criança deveria passar entre os dois adultos. E se passasse, deveria antes pedir com licença, desculpa, porque vou passar. Porque se passasse correndo, ligeiro era corrido, ligeiro era tapa no pé do ouvido. Ou então arrodeava ali, para não quebrar a comunicação entre os adultos, também no interior, era comum, não sei se na cidade era no interior, era comum, esse sinal de alerta. Então, a gente passava, arrodeava, e quando passava entre os adultos, pedia-se desculpa, porque já previ, se eu não me comportar, então eu vou ser repreendido por algo que eu já fui alertado antes. E se teimosamente eu vou descobrir, então eu tenho que ter consciência e que devo assumir com as consequências da minha desobediência. Mas vamos rezar, meu povo, cada um de nós, rezar pelos nossos missionários, por aqueles que perderam as suas vidas por causa do Evangelho. Recentemente, na Nicarágua,
acho que é isso, né, lá a autoridade máxima daquele país, confiscou os bens da igreja, prendeu alguns padres, tem um bispo que está em prisão domiciliar, expulsou irmãos religiosos, por último, destituiu a Companhia de Jesus, né, jesuítas, né? Então são inúmeras as perseguições que a igreja passa, mas a igreja não se deixa ser desanimada. Ela pode passar por momentos tenebrosos, mas destruída jamais ela será, porque a igreja é de Deus. Deus está no controle da igreja. E a palavra de Cristo, ela tem valor, sim. A palavra de Cristo, ela tem autenticidade na vida e na missão da igreja. Então, recebemos pelos milhares e milhares de cristãos que estão espalhados aí, muitos deles perseguidos, ameaçados de morte. Outros estão presos por professar fé no Cristo ressuscitado. E neste mês de setembro, mês da Bíblia, que nós possamos tirar um tempo para ler a palavra, seja a liturgia diária. Hoje é tão fácil ter acesso à palavra de Deus, 24 horas, aí tem os canais televisivos, tem os meios de comunicação, tem as redes sociais. Então, são inúmeros os modos pelos quais nós podemos ter acesso e aumentar a nossa intimidade com a palavra de Deus. E sempre, no mês de setembro, a cada ano, a igreja escolhe um livro da Bíblia para ser refletido. E neste ano, o livro escolhido foi a carta de São Paulo aos Efésios. É uma carta curtíssima, que a gente poderia ler uma tarde, uma manhã, só tem 6 capítulos. Então, quem puder, faça o esforço. E lá tem a tão importante esta carta, lá tem uma parte que fala a respeito do relacionamento do esposo para com a esposa. Já que hoje a pastoral familiar está assim na liturgia, lá tem, quais são, como é que deve ser, o relacionamento, o diálogo, a comunicação da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa. Então seria bom que os dois lessem juntos. Claro, lá tem a palavra submissão, mas não é no sentido que o homem vai tirar a liberdade da mulher, ou a mulher vai tirar a liberdade do homem, não. Ali vocês podem colocar a palavra submissão, para colocar respeito, consideração, cumplicidade que deve haver entre os casados na vida matrimonial. Então, a igreja convida a todos nós possamos tirar um tempo para nós lermos e conhecermos um pouco mais da espiritualidade da carta de São Paulo aos Efésios. Também aproveitando nossas orações, vocês que rezam o texto, que tem o hábito de ler o texto todos os dias, e nas nossas vocês rezam também pelos profissionais da saúde, da área, da ciências humanas, da psicologia, da psiquiatria, dos psicanalistas, dos terapeutas que cuidam, com zelo, com responsabilidade, que cuidam das pessoas que estão aí com seus problemas, com suas neuroses, com seus psicólogos, pessoas que têm problema de psicológico, como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, recebo por esses profissionais para que eles tenham cuidado e sejam amáveis no cuidado, para que tenham compaixão e entender a dor dos seus pacientes. Não é simplesmente receitar um medicamento, mas é ouvir com o coração humano, como Jesus ouvia as pessoas. É colaborar para amenizar o sofrimento dessas pessoas. E mais uma vez, se vocês têm algum familiar ou um conhecido que esteja passando por esse momento, ajude, se esforce para ajudar. Se esforce, não diga que isso é frescura, porque não é.
Somente quem sente a dor na alma sabe que umas palavras aumentam cada vez mais, né, a crise. E existe alguns estudiosos do comportamento humano que diz que um abraço cura. Então, se você tem o costume de abraçar, se você é uma pessoa afetuosa, o abraço cura muito mais do que milhões de palavras. Alguém está triste, está deprimido, ansioso, apenas abraça. Só isso. Apenas abraça. Não digo mais nada, apenas abraça. Se puder cantar uma canção, cante ali. Se a pessoa chorar, chore, porque o choro é a forma como a pessoa externalizar a dor, né? A forma como ela deixar a dor sair por meio das lágrimas. Então, eu recebo com todas essas realidades, para as famílias que estão com dificuldade de lidar com estas situações dolorosas, que o bom Jesus tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o de nosso Senhor, depois concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob vossos braços, foi crucificado por sepultado, desceu ao céu dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, rogai e livrará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como comunidade orante, apresentemos a Deus Pai essa prece da Assembleia. Após cada prece, todos respondam: abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Senhor, vós que saciai nossa mais profunda sede, fazei que a nossa igreja seja sempre sinal do vosso amor e fiel no compromisso com o vosso reino. Nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que acompanhastes os profetas, dais às autoridades públicas disposição e coragem para edificar uma nação justa e cumpridora dos vossos desígnios, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, cujo Filho assumiu livremente a cruz, olhai com amor todos aqueles que carregam a cruz da doença e da solidão, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que fostes um socorro para nós, amparai-nos nas dificuldades e compreensões e ajudai-nos a permanecer no caminho do Evangelho, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Em 2 coros deste início do mês da Bíblia, rezemos pelo sínodo da igreja. Então, assim, o primeiro lado reza comigo, o segundo lado reza com o Bruno. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós assistir-nos. Descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir. Todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós. Que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós, a única, nos separamos da verdade.
Todos, pedimos isso a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos pelos falecidos que há um ano fizeram a sua Páscoa e hoje a família vem a esta igreja para rezar por eles, a família enlutada. Um ano de falecimento de Antônio Gonçalves, também um ano de falecimento de Francisca das Chagas Bezerra. Que o Senhor Deus acolhe-nos na morada eterna, rezemos ao Senhor. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Tudo isto nos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Com o pão e o vinho, ofertemos nossa vida como um culto espiritual agradável a Deus. A Eucaristia nos dá forças para nos posicionarmos contra a maldade existente no mundo e seguir a Cristo como nosso único Mestre e Senhor. Coloquemos diante do altar do Senhor a nossa vida, a nossa família, por tudo que somos e temos. Te apresentamos este altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos este altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho, corpo e sangue, vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para o pedir de bênçãos às vossas criaturas,
e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, com eles também nós, e por nossa voz, tudo que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criaste o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiaste todo o universo, para que, seguindo a voz, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte, mas a todos socorreis com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amaste o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviaste o vosso Filho, Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, vivendo toda a condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o nosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos Comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos por seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Rosalvo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, todos falecidos citados no início desta celebração eucarística, entre eles Cosmo Soares, Benedito Soares, Antônio Gonçalves, Francisco das Chagas Bezerra, e de todos os mortos, dos quais só vós conheceis da fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertos da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos do convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Agora, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, e damos juntos, Pai nosso. Dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio o Senhor te receber agora, o santo como o Senhor, e enche do teu amor. Veio o Senhor te receber agora, o santo sangue, Senhor, transforma meu coração, Senhor. E eu percebi teu corpo e sangue, Senhor. Você me brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar seremos em comunhão. És grande, porque meu Salvador. Veio o Senhor te receber agora, o santo como o Senhor, e enche do teu amor. Veio o Senhor te receber agora, o santo sangue, Senhor, transforma meu coração, Senhor.
Não se
Façamos nossos leis, pós-comunhão, e nos teus silêncios você faz sua oração de agradecimento a Deus. Agradeço a Deus das vitórias que você já tem na sua vida, também pelas derrotas que te ensinaram a se render, a orar cada vez mais. Agradeço a Deus pela tua história de vida. Não importa quanto sofrimento você passou, agradeço a Deus por você estar vivo, por você ter uma história para contar. Agradeço a Deus pela sua casa, pela sua família. Agradeço a Deus por tudo aquilo que dá sentido à tua existência na tua vida. Peço ao Senhor, por aquelas pessoas que estejam passando por inúmeras dificuldades, por aquelas pessoas que já perderam a esperança de viver, aqueles que perderam a confiança em Ti, Senhor. O Senhor não as abandone. Mesmo que estas pessoas não sintam a presença de Deus, Deus está junto a estas pessoas. Nós devemos motivá-las, sempre dizendo: Deus está contigo. Deus não nos abandona. Deus sempre está conosco. Então rezemos uns pelos outros, já que Jesus pediu que nós rezássemos uns pelos outros. Não sejamos obedientes a Jesus, a sua palavra, ao seu ensinamento. Então faça sua prece pessoal de agradecimento a Deus. E juntos, como diz o apóstolo Paulo, nas nossas orações nós devemos clamar o Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina a melhor pedagogia de oração e de espiritualidade. Então convido o ministério, juntamente conosco, a cantar esta belíssima canção, Força e Vitória, da Helena Ribeiro, que também toda canção católica é uma expressão, é uma oração enquanto poesia. Então cantemos, lembrando que Jesus, Ele é a nossa força e vitória. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e
Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentado aos comunicados para o diabo. E a Páscoa. Comunicados são os dias de sempre, toda quinta-feira, missa, às 7 horas da noite, mas antes da Santa Missa, nas quintas-feiras, a partir de 6h30, 18h30, tem adoração ao Santíssimo. Toda sexta-feira, às 5h30 da manhã, quem tem o costume de acordar cedo, queira vir rezar, né? Toda sexta-feira, às 5h30 da manhã, tem missa aqui na Igreja Matriz. E missa, como de costume, na missa dominical, às 7 horas da noite e às 19 horas. Oi? 7 de setembro. Perdão, na próxima quinta-feira, dia 27 de setembro, não haverá missa, né? Porque o discípulo vai ser na parte da tarde, então vocês são professores, profissionais da educação, estarão lá nesse momento cívico e acompanhar os filhos, né, os alunos, então não haverá missa. Na próxima quinta-feira não haverá missa, somente sexta-feira, domingo, manhã e noite. Pronto, quem vai fazer isso? Texto dos homens, toda segunda-feira, né? Também a rezar, que é aumentar o número de homens, né? Rezar a santificação das famílias. Alguém que fez aniversário durante a semana, de segunda-feira para hoje, está aqui entre nós? Ninguém? Ninguém nasceu nos primeiros 2 dias de setembro? O Gabriel. Meu Gabriel. É um aniversariante, né? Gabriel é católico, membro da comunidade Shalom, Então vamos cantar parabéns para o Gabriel. Você também está aniversariando, mandar para Alice, aniversário batismo, casamento, queira vir também para receber estas orações. Cantemos. Jesus abençoe esse nosso irmão, que Maria o guarde dentro do coração. Parabéns a você, essa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Só um minuto a paciência de vocês. Como conhecimento da comunidade católica de Paraibaba, a paróquia está prestes a passar por um processo de reforma. Então, toda essa estrutura que hoje
vocês estão vendo, provavelmente no próximo ano não existirá mais. Será uma nova estrutura. Então, um projeto já foi feito, um projeto arquitetônico, já está nas redes sociais. Quem ainda não segue a página no Facebook da paróquia, para você se dedicar, se falar, comece a seguir a paróquia, para que a paróquia possa aumentar o número de seguidores. Também segue a página do Instagram. E vai, nesses dias, provavelmente vai chegar a segunda parte do projeto, que são os cálculos, né? A parte da engenharia, do concreto, do ferro, do cimento, e a parte mais da matemática. A partir dessa parte é que nós iremos saber quando será necessário, quantos R$ 1.000 serão necessários para nós fazermos a reforma da igreja. Por enquanto nós não sabemos porque o engenheiro ainda não repassou os dados, os cálculos, mas quando vier, nós iremos comunicar com vocês. Mas a paróquia, aí entenda bem complicado, ninguém é obrigado a ajudar, desde que você tiver em condições de disponibilidade. A paróquia, além da contribuição que você já dá no primeiro dízimo, das ofertas, mas quem não é dizimista, ou quem faz sua oferta, quem está com condições de ajudar, colaborar, faça o esforço, reserve ali uma ajudazinha. Então a paróquia mandou ela falar os envelopes. Os envelopes foram encaminhados para as comunidades e também para a sede. Então as pastorais, os movimentos, e também aqui nas missas, terão esse envelope. Aí você pagará o valor que você achar conveniente. Não tem um valor estipulado. É o valor que você achar conveniente. Por quê? Esses envelopes, essa campanha, é justamente para aumentar o fluxo de caixa, para que quanto mais tiver fluxo de caixa, mais rápido será a reforma da igreja. Então a gente conta com o apoio da comunidade católica, de Paraipaga, tudo está sendo bem preparado para o bem de vocês, tudo a maior transparência, tudo será contabilizado, tudo será feito na maior transparência e coerência possível, porque nós lidamos com o patrimônio do povo, o patrimônio de vocês. E a igreja de Paraipaga, uma vez reformada, depois dessa reforma, não precisará mais ser reformada, apenas conservada, porque a reforma é um projeto muito bonito e não vai ter necessidade de mais estar derrubando parede, não. A reforma vai ser caro, mas é um caro e ficará definitivamente. Então, muitos de vocês ainda vão ver os filhos que ainda vão nascer casando nesta igreja. É tão bonito quando a noiva entra na igreja, bem bonito, porque até faz parte da filmagem, Então, se a gente tem condição de melhorar a estética da nossa igreja, então vamos fazer um esforço para que a gente consiga dar esse presente para a cidade, porque a igreja é um patrimônio da comunidade católica na cidade. Então, ela é a referência religiosa da cidade. Então, quando vocês estiverem com condições de contribuir, então receba envelope. Se não tiver condições, não se sinta envergonhado por causa disso não. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então só ajude se realmente você está com condições e com disponibilidade. Desejo a todos vocês uma boa semana de muita paz, de muita tranquilidade. Todas as famílias, agradecer a pastoral familiar, a senhora Gil, de todos os coroinhos católicos, e a vocês que vieram atrasar, aos familiares, do Antônio, da Francisca, que há um ano ocorreu o seu desfalecimento, que Deus conforte o coração de vocês. O Senhor esteja convosco. E Deus sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, a paz, o amor, a misericórdia do Senhor Deus, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, o Senhor vos acompanhe.
semana a todos, paz e bem. Quero